Olá, bem-vindos de volta. Vamos continuar nossa conversa sobre a quarta dimensão. Hoje a gente vai aprofundar um pouco mais, esclarecer alguns pontos que talvez tenham ficado no ar e construir em cima do que a gente já discutiu. A grande questão que a fonte que estamos analisando tenta responder é essa, né? Como é que a gente consegue sequer começar a entender uma realidade espiritual, algo que está totalmente fora do alcance dos nossos cinco sentidos? Ok, antes da gente mergulhar de cabeça, um aviso importante. Com base na nossa última conversa, a abordagem hoje vai ser um pouco diferente. A ideia é focar em menos tópicos, mas ir bem mais fundo em cada um, sempre mostrando as bases textuais que a fonte usa para a gente entender direitinho o raciocínio. E o ponto de partida já estabelece a regra do jogo. A fonte usa esse versículo para dizer o seguinte: o reino espiritual não é algo que se entende com a lógica ou com o intelecto puro. É uma outra frequência. Ou seja, a chave aqui não é se esforçar mais para sacar a coisa, mas sim estar aberto para uma forma diferente de conhecimento. A perspectiva muda, né? Deixa de ser uma conquista intelectual e passa a ser um recebimento, uma revelação. Beleza. Mas se não é só com a cabeça, como é que a gente interpreta essas verdades? Bom, o material de origem apresenta duas ferramentas que são, digamos, cruciais para navegar nesse território. A primeira ferramenta é a tal da hermenêutica. Pensa nela como se fosse uma bússola, um guia de boas práticas para interpretar textos sagrados. Ela dá um método, uma estrutura, para a gente não sair tirando conclusões malucas de versículos isolados. E como essa bússola funciona? Basicamente com 4 lentes. Primeiro, a gente olha o contexto histórico da época. Depois, o estilo literário. É poesia? É história? Terceiro, como aquilo se encaixa no todo da teologia. E, talvez o mais importante, a própria escritura é usada para explicar outras partes dela mesma. Agora, a segunda ferramenta é o que se chama de sensu splenior. A ideia aqui é fascinante. É o conceito de que um texto pode ter um significado mais profundo, um sentido pleno, que o próprio autor humano talvez nem tivesse consciência na hora que escreveu, mas que foi intencionado por um autor divino. Para explicar isso de um jeito fácil, a fonte usa uma analogia que todo mundo conhece lá do filme Shrek. A Bíblia seria como uma cebola, tem camadas. Você tira uma e tem outra, e mais outra. O significado não está só na superfície, sempre há mais para descobrir. Certo. Com essas duas ferramentas na mão, a bússola da hermenêutica e a ideia das camadas de significado, vamos tentar aplicar isso para entender melhor a natureza dessa dimensão invisível que a fonte descreve. A escritura coloca as coisas de forma bem direta. O que a gente vê, o mundo físico, é temporário, passageiro. Já o que a gente não vê, o mundo espiritual, é eterno. É a realidade fundamental, a base sobre a qual o mundo visível se apoia. E aqui, a fonte faz uma conexão bem curiosa com a ciência. De certa forma, a cosmologia moderna ecoa essa ideia. Os cientistas calculam que tudo o que a gente consegue ver e medir, planetas, estrelas, galáxias, é só uns 5% do universo. O resto, 95%, é matéria e energia escura, invisível. Os astrônomos teorizam que essa matéria escura funciona como uma espécie de cola cósmica. É a gravidade dela que, em tese, impede que as galáxias se despedacem enquanto giram a velocidades altíssimas. É algo invisível que sustenta o visível. A fonte, então, faz a ponte. Enquanto a ciência busca essa cola invisível, o princípio bíblico aponta para um poder divino como a força que, de fato, sustenta o cosmos. Agora vamos mudar um pouco o foco e falar sobre os habitantes, digamos assim, dessa dimensão invisível. Para entender a natureza dos seres celestiais, a fonte diz que a gente precisa de uma interpretação bem cuidadosa. Primeiro, esses seres são organizados por função. E aqui vem um ponto-chave. O poder que eles têm não é deles, não é uma característica inerente. É um poder recebido de Deus, uma autoridade que é delegada para cumprir uma tarefa específica. Esse conceito é a unção. É como se alguém recebesse um crachá de autoridade para uma missão. O poder não está na pessoa em si, mas na função que ela está exercendo naquele momento. Acabou a missão, acabou a autoridade delegada. E isso tudo nos leva a um dos conceitos mais profundos que a fonte aborda, a natureza do próprio Criador, que é apresentada como algo completamente diferente, totalmente distinto da sua criação. Aqui tem uma pergunta que muita gente faz e que a fonte encara de frente. Se Deus é onipotente, por que as Escrituras descrevem querubins guardando a sua presença? Parece uma contradição, né? A resposta começa desfazendo um mal-entendido óbvio.
A função deles não é de guarda-costas. A ideia não é proteger uma divindade que possa ser atacada. A lógica é outra. Na verdade, eles funcionam como um símbolo, uma manifestação da santidade daquele lugar. Eles guardam a fronteira entre o sagrado e o comum, preservando uma ordem divina. É mais sobre demarcar um espaço sagrado do que sobre proteção física. E aqui vem o arremate final. Segundo a fonte, Deus não está contido na dimensão espiritual, ele está infinitamente além dela. A melhor analogia é a do autor e do livro. O autor não vive dentro da história que ele criou, ele existe completamente fora dela. Então, se a gente fosse resumir, os pontos principais seriam estes. O entendimento verdadeiro sobre isso vem por revelação, não por esforço intelectual. O invisível governa o visível. Os textos sagrados têm camadas. O poder dos seres celestiais é emprestado. E, por fim, o Criador transcende. Ele está além de toda a criação. E a fonte nos deixa com essa reflexão do Martin Lloyd-Jones, que é bem impactante. Talvez o nosso maior desafio não seja entender a quarta dimensão, mas sim parar de tentar encaixar o conceito do divino na nossa pequena caixa humana. Porque, segundo ele, quando a gente diminui Deus para a nossa escala, a gente acaba se exaltando no processo. Fica aí o pensamento.